Olá, estamos aqui para mais um Filosofia em 12 Minutos e hoje vamos falar sobre mídias digitais e política a partir de 3 aspectos: a construção de desinformações, a manipulação dos dados e a programação algorítmica. Sim, mais do que marketing digital, mais do que marketing político, existe hoje uma indústria do voto que procura eleitores persuasíveis, que cria fake news, que trabalha relações de tal forma que a pessoa torna-se focalizada em um determinado ponto, muda o seu comportamento e até mesmo a sua intenção de voto. Já foi comprovado que isso aconteceu nas últimas eleições em grandes países através de empresas que tiveram acesso aos dados, os meus dados e os seus dados. Sim, a mercadoria somos nós, mas o acesso aos dados não nos é dado. Ou seja, está aí mais um direito humano pelo qual nós precisamos lutar. Então, direitos humanos é uma área muito ampla que protege a dignidade da pessoa, a identidade, os direitos e a justiça num contexto de um Estado de direito democrático. E nós precisamos ter direito aos nossos próprios dados que estão sendo vinculados e coletados quando nós simplesmente estamos acessando as plataformas digitais, as redes sociais, utilizando o nosso smartphone. Então chegamos num ponto que nós não sabemos o que é feito com as informações que são coletadas a nosso respeito. Isso tem gerado trilhões, isso tem dado mais dinheiro do que o petróleo, e a mercadoria somos eu e você. Por isso é importante nos posicionarmos, por isso é importante não sermos alienados às notícias que chegam até nós. Por isso é importante combatermos determinados tipos de comportamento nas redes sociais. Quanto tempo você fica nas redes sociais? O que você faz quando você está em frente a um computador? Quantas horas você passa ali e o que de proveito você retira do que você faz? É importante em tudo na nossa vida, seja no ambiente real ou no ambiente virtual, nós estarmos inteiros em que nós fazemos, ou seja, termos a nossa mente consciente, os nossos pensamentos complexos e ampliados, no cuidado, na criticidade, no respeito e também na criatividade. Precisamos então questionar as notícias que chegam até nós, exercitando o pensamento crítico e ter também as nossas emoções filtradas para não aceitarmos algo como verdadeiro só porque aquilo vai de encontro às nossas crenças, opiniões e emoções do momento. Enfim, é preciso, em todos os ambientes que circulamos, seja ele um ambiente real ou virtual, nós não termos uma preguiça epistemológica. A preguiça epistemológica é que tem feito o eleitor votar em quem aparentemente condiz com uma imagem que ele gostaria que o seu candidato tivesse. E é essa preguiça epistemológica que tem levado pessoas a aceitarem informações e desinformações. A focalização, ela funciona. A psicologia comportamental já nos dizia isso, a neurolinguística já nos mostra isso, a programação neurolinguística, e agora, a indústria da informação descobriu que a focalização funciona. E aí, como que é procedido o mecanismo que é utilizado pelas empresas, que inclusive já foram processadas e que inclusive já se tem criado, nos vários países do mundo, leis de proteções de dados, exatamente para evitar que algo antiético, e ilegal seja feito através das redes sociais. Enfim, como que funciona? Essas empresas, elas captam pessoas persuasíveis e a essas pessoas são fabricadas informações que essas pessoas normalmente acessariam. E quando a pessoa percebe, ela já está chegando até ela e ela já está consumindo uma gama de informações que faz ela ver o mundo e pensar o mundo de uma determinada forma. Isso muda o comportamento e muda o voto. Se você ainda não assistiu o filme Privacidade Hackeada e o filme Dilemas da Rede, assista, porque esses filmes falam um pouco como isso funciona, falam um pouco como a Cambridge Analytica fez isso nas eleições passadas nos Estados Unidos e em outros locais. Enfim,
É importante nós entendermos que a influência do mundo digital sobre a nossa vida precisa ser filtrada. É importante nós entendermos que existe deepfake, existem informações que são produzidas exatamente fora do contexto. Então, gravações que são adulteradas, imagens que são adulteradas, vídeos que são adulterados, já com a intenção de levar a pessoa a ter um determinado conceito sobre aquele assunto. Então, são as famosas fake news, são, então, ações já propositadas, né? Uma fake news, ela pode ser elaborada até por um humor, né? Um meme, alguma coisa assim, mas também ela pode ser elaborada com um fim político, com um fim de poder, né? Um fim de manipulação. E é por isso que, quando estivermos nas redes sociais, precisamos questionar o que estamos vendo. Segundo pesquisas realizadas, apenas 42% da população brasileira questionam o que leem na internet. 62% da população no Brasil não consegue reconhecer o que é uma fake news. Somente na questão do Covid, nós tivemos, através do WhatsApp, 73% de fake news em relação ao Covid sendo propaladas via WhatsApp. Então, as pessoas repassam informações sem antes ler, ouvir, conhecer, analisar, perguntar a outras pessoas e até um fact-checking, que é um site que checa aquela informação. Então, tudo isso é importante. Hoje nós temos jornalistas, nós temos cientistas e pesquisadores que estão se dedicando a combater essas fake news. Então, nós temos também sites aliados neste combate. A grande questão é que a internet foi criada para nos conectar. E esse mesmo instrumento que foi criado para nos conectar está sendo usado para nos distanciar, nos polarizar, gerando cyberbullying, comunicação violenta, violência verbal, desinformação e gerando então também polarizações. As polarizações políticas fazem parte das estratégias de marketing, que uma vez que um grupo ele se polariza em relação ao outro, isso faz também com que ele possa ter um crescimento interno nas suas concepções. Enfim, as plataformas foram criadas para nos conectar e hoje elas são armas. Nada do que é o que parece. Né? Essa foi uma afirmação da Brittany Casey, que teve todo um histórico de vida e hoje luta pelos direitos aos dados, que possamos ter direito aos nossos dados. Enfim, nós precisamos estar atentos, estar alertas. Nós temos vários pensadores que falam sobre isso. Nós temos, inclusive, um pensador chamado Paul Virilio, e esse pensador, ele é tecnófago. Ele tinha receios em relação ao uso da tecnologia. E ele fala uma coisa muito interessante há muitos anos atrás, né? Ele diz o seguinte, ele diz que com o uso das redes sociais, com o uso da internet, as pessoas começam a ter um outro comportamento em relação ao espaço e tempo, trazendo uma ideia de onipresença. Então, a onipresença no espaço e a aceleração do tempo. Então, isso faz uma cronopolítica, uma nova relação de poder entre as pessoas. Por isso que as informações são muito rápidas, muitas vezes as pessoas não têm condição de checar todas as informações. O Brasil hoje está entre os 12 países mais expostos a fake news. Uma fake news, ela propala 70 vezes mais rápido do que qualquer uma outra informação. E nós temos 86% no mundo de pessoas que estão suscetíveis a fake news. Então, ele diz que as pessoas vão começar a pensar que o mais importante é gozar e não durar. O que significa isso? Mais importante é a intensidade do instante, é a intensidade do prazer naquele momento, naquele clique, naquela conexão, do que a estabilidade da duração.
O prazer não está mais no que é estável, mas no que é volúvel. E isso é muito complexo, porque as pessoas mudam rapidamente de opinião, as pessoas têm opiniões diversas, as pessoas acabam tendo até aquele estupim curto, né? E aí é o que a gente viu nas eleições e tem visto acontecer, grupos de WhatsApp que era para unir a família, as pessoas conversarem, etc. Aí tá ali, né? Informações totalmente descabidas e levando a polarização de grupos, levando até pessoas a saírem dos grupos, a pessoas estarem, inclusive, pessoal, com problemas de saúde mental, até mesmo depressão e outras coisas por estarem isoladas de seus grupos sociais devido a essas polarizações. Então nós gravamos um outro vídeo sobre polarização política, mas neste vídeo agora eu quero focar para vocês que esse problema de polarização política é muito mais do que simplesmente direita ou esquerda. É um problema que está envolvendo trilhões de dólares pelo acesso à informação. Então a desinformação tem sido um meio de levar as pessoas a tomar decisões que não são mais balizadas no seu próprio pensamento, mas na previsão que é feita do seu comportamento. E aí as programações algorítmicas conseguem definir para as pessoas como elas devem agir. E as pessoas têm então agido dessa forma, né? É quando você recebe uma proposta de venda de carro, de algo que você já estava pensando sobre aquilo, mas por quê? Porque é possível captar o seu perfil e as suas necessidades por aquilo que você mesmo alimenta nas redes sociais. Então aquela brincadeirinha de avatar, de como que você vai ficar daqui a 10 anos, de signos, isso, aquilo, outro, experimente aqui, são formas de captação também de dados, né? Então a inteligência artificial vai aprendendo conosco mesmo como nós comportamos e vai, a partir desses dados, trazendo para nós mesmos, alimentando com informações que nos conduzem a um determinado tipo de comportamento. Então isso agora virou uma indústria, isso agora é fato. Então nós já sabemos que o ser humano é previsível, nós já sabemos que o ser humano pode ser alienado, nós já sabemos que a cultura de massa ela pode levar as pessoas a um comportamento de manada, se comportarem todos de uma mesma forma sem questionar. Mas nós estamos lidando hoje com isso numa escala muito mais rápida e muito mais abrangente que nós nunca imaginamos que poderia ser assim. Então nós precisamos ter direito ao nosso espaço. É um crime contra todos, né? Todas as falácias ideológicas, fake news, o problema da pós-verdade. Assistam que nós já gravamos sobre pós-verdade, sobre direitos humanos, mas nesse vídeo o nosso foco era esse, mostrar o quanto que hoje as mídias digitais, elas são instrumento para manipulação de poder, manipulação política. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso e pensar que em relação às novas TDICs, nós precisamos ter uma educação, ou seja, sermos educados sobre como nos comportarmos no mundo virtual. Precisamos ter ética sobre o nosso comportamento no mundo intelectual. Seja você produtor de informações, né, de opiniões, influenciador, um influencer, ou seja você um consumidor de informações. Nós precisamos de uma educação para isso, ensinar as pessoas a organizar informações, filtrar informações, detectar informações falsas e ao mesmo tempo também ensinar as pessoas a ter uma criticidade em relação a tudo que elas veem e ouvem. Nós precisamos também combater o cyberbullying, combater a violência verbal, combater as fake news, trazendo uma comunicação não violenta, uma cultura de paz e uma relação realmente de conectividade, porque afinal de contas foi para isso que as redes sociais foram criadas. Tamo junto, até a próxima!